Você tem, no caso, o Banespa, um banco público que fazia empréstimos sem lastro para pessoas que não tinham condições de fazer o pagamento. Isso, pessoas jurídicas. Banco público mantido com dinheiro público e fazia empréstimos que eram fraudulentos. Isso aí era federal por quê, Fósfora? Era federal porque o crime era de gestão fraudulenta de instituição financeira, crime da 7492, que textualmente diz que é competência federal. Aquela lei 7.492 de 1986, que são os crimes de colarinho branco. Os crimes do colarinho branco. Você já foi um dos pioneiros, então. Isso aí nos anos 90? Isso, foi nos anos 93, 2, 3, foi logo no início da minha carreira, foi o primeiro grande caso de repercussão e que foi a partir dali que eu comecei realmente a lidar com esse tipo de crime, né, um crime específico. Eu não tinha muita expertise em termos de trabalho, mas eu tinha muito interesse. E a partir de então eu comecei a escrever a respeito de crimes econômicos. Agora, você também foi um juiz que atuou em grandes operações. São casos que têm repercussão, eles têm impacto social, são casos importantes porque são casos de vultoso prejuízo ao patrimônio público. Como é que você vê a questão dessas grandes operações que muito antes da Lava Jato você atuou e que elas acabaram sendo anuladas? Te criou alguma frustração ou um aprendizado em como lidar com essas questões? Olha, foi muito difícil o começo, porque esses casos eram raros ou não existiam. E quando existiam, eram muito mal compreendidos, principalmente pelas cortes acima da primeira instância, até do tribunal onde eu pertenço hoje. Então, era dificultado, porque algumas decisões novas, de assuntos novos, porque nunca foram tratados antes, eram pouco compreendidos. Até que apareceu, por exemplo, os organismos internacionais, a OCDE criou o GAFI, o Grupo de Ação Financeira Internacional. Então eu estava acompanhando direto todas essas questões de evolução legislativa e normativa para o combate do crime econômico, e eu já trazia das minhas decisões esses conceitos novos, a nova forma de agir, atuar, o foco nos bens, a apreensão de bens, asfixiamento da organização criminosa, retirando o fluxo financeiro. Tudo isso era novo, até delação premiada ou colaboração premiada, como se fala hoje, era novo. E o tribunal muitas vezes tomava decisões, por exemplo, falando: olha, tem que ser público o teor toda da delação do que o delator falar. Mas espera lá, o caso é sigiloso, ele vai falar contra determinadas pessoas. Não é só esse tipo de crime, mas crime organizado violento. Deixa eu tentar para o público entender, então. Você trazia uma legislação mais avançada, uma experiência internacional de combate eficaz às grandes organizações mafiosas na Itália, nos Estados Unidos, mas não havia muita compreensão sobre esses mecanismos lá que isso é no início de 2000, por exemplo? Isso, não havia, principalmente porque envolvia cooperação jurídica internacional, contatos diretos com autoridades estrangeiras que nunca existiu antes. E esses contatos, todos esses procedimentos eram absolutamente novos, e dependia de tradução, do juiz firmar o documento, quando se tratava de apreensão, como até hoje existe, apreensão de dinheiro, ou congelamento de valores no exterior. O juiz tem que fazer a assinatura do affidavit, que é um documento que comprova a autenticidade e que atesta que aquilo é verdadeiro. Então, quem tem que fazer é o próprio juiz. Então, muitos desses procedimentos eram absolutamente novos. E quando chegava no tribunal, o tribunal às vezes não entendia, as cortes superiores muito menos, porque estavam lidando com o mesmo de sempre, né? O trivial, com a criminalidade comum. E algumas decisões foram revertidas, a meu ver, sem embasamento que justificasse esse tipo de decisão. E agora, com relação à frustração, eu sempre fiz o meu papel do jeito que eu acho que tem que ser feito. Então, com a profundidade e com técnica, usando independentemente de quem seja advogado, quem seja o réu, quem seja seu viés político, religioso, de gênero, seja o que for. Para mim, eu julgo os fatos e não as pessoas, né? Eu julgo o fato
e as pessoas só levam em consideração na dosimetria da pena, porque eu sou obrigado ali a fazer uma apreciação individual do ser humano que está ali. A gente pode dizer, então, que você é um juiz que faz a justiça cega porque não vê quem está julgando, aplica a mesma lei, não importa quem seja acusado. Nesse sentido que a justiça é cega. Agora, muitas vezes a justiça é cega porque não consegue ler o que está escrito no Código Penal e na Constituição. Mas isso fica por conta do meu comentário. Eu queria perguntar para você o seguinte, como é que você vê, posteriormente, a questão da Lava Jato? Surgiu de novo, primeiro foram aquelas grandes operações, Boi Barrica, Satyagraha, Castelo de Areia, elas acabaram sendo anuladas. Depois veio a Operação Lava Jato. E na Lava Jato se viu que centenas de milhões de reais, ou até bilhões, foram desviados da Petrobras. Inclusive com a compra da usina de Pasadena, no Texas, por um valor, uma usina que não valia quase nada, o financiamento da construção do Porto de Mariel ali pelo BNDES. Como é que você vê? A Lava Jato, ela acabou se perdendo ou foi mal compreendida mesmo? Qual a sua avaliação? Não, eu acho que o Brasil, ele atua com uma incoerência jurídica total nas suas decisões de tribunais superiores. Veja, para o STJ, a competência era Curitiba. Então, o processo começou em Curitiba e foi considerado válido pelo STJ e o Supremo decidiu depois e não se discutia a competência. Aí o Supremo vem e fala depois, não, a competência devia ser Brasília. Ora, se a competência era em Brasília e começasse em Brasília, o STJ ia entender que não começou em Curitiba, era nulo. Então, sempre seria nula a Lava Jato. Começando por Curitiba, é nulo pelo Supremo. Começando em Brasília, seria nulo pelo STJ. Então, essa falta de coerência nas decisões judiciais, principalmente os órgãos superiores, essa questão de prende em segunda instância e não prende, vai e volta, isso é péssimo. Isso passa uma mensagem terrível de insegurança jurídica. Veja que em 1991 o Supremo validou a prisão em segunda instância por 8-0 em um habeas corpus. Foi o primeiro habeas corpus contra a prisão em segunda instância. Aí depois vieram decisões permitindo e não permitindo até que proibiu-se a prisão em segunda instância. Então, vejam, há uma desorientação jurídica enorme e no exterior isso não é compreendido. Não há como compreender esse tipo de julgamento, principalmente de uma corte superior.